Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Cala a Boca Barbosa. Eu aqui de novo com vocês. Vamos estar repassando hoje a terceira rodada do futebol brasileiro, tá? Aconteceu muita coisa esse final de semana, a gente tem muita coisa para estar falando aqui. Novamente não, começando, se inscreva no canal, curta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Você, eu sei que tá me vendo, é meu amigo, é meu conhecido, algum parente meu. Então, por favor, comenta, compartilha, curta, ajuda o jornalista aqui, futuro jornalista aqui que tá fazendo esse vídeo para vocês. E também siga o canal Na Coruja nas redes sociais, em todas as redes sociais o canal Na Coruja está presente. Vai no site Na Coruja, também tem muito texto lá, a gente está soltando muita matéria lá importante. Mesmo com o fim do Campeonato Brasileiro, mesmo com o fim do Campeonato Mato Grossense, a gente está soltando muita coisa lá no site, mantém o site vivo. E, sem mais delongas, por favor, curta, compartilha, comenta, vamos pro vídeo, me siga em todas as redes sociais. Vai estar aparecendo aqui, ó, o Gabi Barbosa, em qualquer rede social você vai estar me encontrando com esse nick. Sim, estou carequinha. Estou bonitinho, sobrancelha feita, bigodinho feito. Tô bem bonitinho, narizinho bonitinho. E já vamos começando, né? Nossa terceira rodada. Como eu já disse no primeiro vídeo, 0x0 a gente nem comenta. Então a gente vai estar falando aqui já do 0x0, que foi Fortaleza Internacional. Um jogo que ninguém esperava que fosse 0x0, a verdade é essa. Fortaleza dentro de casa, Internacional. Na sequência que vem mantendo, você não esperava que fosse 0x0. Então assim, não tem muito o que comentar. O jogo 0x0 é chato. A verdade é essa. Futebol, a graça do futebol é o gol. Não tem gol, não tem o que a gente está falando aqui. Então já vamos começar com os primeiros jogos da rodada, tá? Vamos estar falando aqui do Juventude e o Ceará. O Juventude virou contra o Ceará, tá? Só passando por esses primeiros jogos. O Juventude virou contra o Ceará dentro de casa, no Alfredo Jacome, mostrando que é importantíssimo ganhar dentro de casa. O Juventude não perde dentro de casa, isso é um negócio bizarro, assim. A gente está falando de um time do tamanho de Juventude não perder em casa. E virou contra o Ceará, que saiu na frente, tá? E aí a gente tem Bragantino e Botafogo, também 1x0 Bragantino. Botafogo ainda precisa se encontrar, o Botafogo teve até mais chances, talvez que o Bragantino. O Igor Jesus tem uma bola na trave ainda, mas o Bragantino fez o gol com o Eduardo Sacha e conseguiu se manter bem na partida. Então acho que isso é importante, o Bragantino conquistar pontos dentro de casa também, e principalmente contra o Botafogo, que é um time que a gente sabe que deve sim brigar por coisas maiores do Campeonato Brasileiro. O momento não é bom, a verdade é essa, o torcedor do Botafogo entende isso. Mas a gente sabe que o Botafogo vai sim brigar por coisas boas no Campeonato Brasileiro, tá? Antes da gente falar de Palmeiras e Corinthians, vamos estar falando de jogos com resultados menores. Bahia e Mirassol. Acho que a gente não esperava que o Bahia fosse empatar com o Mirassol, a verdade é essa. Deixa eu só pegar aqui o resumo que eu fiz. O Mirassol sai na frente até com o gol do Gabriel, sim, aquele mesmo que jogou no Flamengo, jogou no próprio Bahia, tanto que ele não comemorou o gol que ele fez, né? Mas aí o Bahia com Pulga, uma boa contratação, uma excelente contratação do Bahia, foi e empatou a partida em 1x1. O Bahia dentro de casa a gente esperava que ganhasse, a verdade é essa, o torcedor esperava um bom resultado e isso não aconteceu. Há de se ver qual é o planejamento do Bahia. Vai seguir bem na competição internacional, que é a Libertadores, na Copa do Brasil, que já vai entrar nas fases decisivas, ou novamente tentar se classificar pelo Brasileirão para a Libertadores no ano que vem. Há de se ver. Vamos estar passando aqui também em Atlético Mineiro e Vitória. Muitas dúvidas no Galo, muitos questionamentos do Galo, muitos problemas defensivos do Galo. O Vitória não é um time ruim, o Vitória não é o saco de pancada desse Brasileirão. O saco de pancada desse Brasileirão, por opinião de muitos, é o Mirassol, mas a gente está vendo que isso não está acontecendo propriamente dito. Mas assim, o Atlético Mineiro tem muitas coisas. Tem muita coisa a resolver, problemas defensivos a resolver. Desde o final da temporada passada é um time que não mostra segurança defensiva. Trouxe Fausto Vera, que era o meio campo do Corinthians, que é um cara mais defensivo, mas ainda não tem tão cara de criação de jogadas, só que isso não está funcionando ainda. Trouxe o Rony, trouxe o Caio Paulista, trouxe muitos jogadores que você questiona a decisão de trazer esses jogadores e qual é o perfil que esses jogadores vão apresentar para o time. Você saiu de Paulinho, você saiu de grandes nomes, para você trazer jogadores mais experientes, com mais idade, com mais rodagens, a de se ver o que o Atlético Mineiro quer para esse Brasileirão. Agora, sobre o Vitória, é um ótimo resultado para o Vitória, empatou com todos os times que também, não sei se vai brigar pelo título, a gente não sabe como vai funcionar essa volta do Cuca pro Galo, foi campeão mineiro, mas quando a gente vai para o nível nacional, você vê que o nível é diferente, o jogo é diferente, principalmente o Campeonato Mineiro, que é um campeonato bem inferior. Então a expectativa, eu acho que pro torcedor do Vitória é essa permanência assim na Série A.
Acho que o torcedor não se ilude com coisas maiores, não se ilude com uma classificação direta para o Libertadores, por exemplo, não se ilude com o título. E um empate fora de casa, dentro do Mineirão contra o Galo, é um empate importantíssimo, tá? A gente também teve... E aí, seguindo, a gente teve Vasco e Sport. E aí eu vou, né, ter que elogiar o time do patrão, né? O time do patrão é o Cuiabá. Verdade é essa. O time do Felipe Santos é o Cuiabá. A gente sabe disso. Mas ele gosta do Vasco. Não sei porquê, qual é o problema na cabeça dele pra ele gostar do Vasco. Mas enfim, o Vasco ganhou em São Januário. O Vasco é importante o Vasco ganhar em São Januário, ter São Januário como sua base mesmo, como seu respaldo, como sua fortaleza. E assim, o time teve um bom resultado, um bom desempenho. O Vegete é um cara impressionante, assim, o que o Vasco acha de centroavante. O Vasco teve o Cano, o Vasco agora tem o Vegete. Essa questão do Vasco contratar bons centroavantes, tá certo? Centroavantes? Não sei. O Vasco contratar bons centroavantes é importante. Você ter um cara que você, tipo assim, você confia nele pra botar a bola pro gol, cara, isso faz total diferença. E o Vegete é esse cara. A gente tá falando de um cara que fez um gol com a bola no chão e fez um gol de cabeça. O Vegete de cabeça, talvez não, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Tem o Flávio Lopes, tem o Pedro, tem outros jogadores para estar disputando essa vaga, mas o Vegete é importantíssimo. Coutinho e Payet jogando bem ajudam demais o Vasco. O Vasco precisa desses jogadores, o Vasco precisa do Coutinho e o Vasco precisa do Payet. Porque no terceiro gol do Vasco, a jogada é do Payet. O Payet tá aparecendo, a gente sabe que o Payet tá vivendo momentos muito complicados. Pessoalmente falando, né? O Payet é casado e tava com uma outra esposa aqui no Rio e fazendo coisas absurdas, assim, que não vale aqui estar comentando. Quem quiser procurar mais, saber sobre, procure, porque são coisas que não dá pra gente estar falando aqui. Mas assim, é importante pro Vasco ganhar em casa. E pro Sport, a gente sabe que o campeonato do Sport é de permanência. Não adianta falar em outra coisa, não adianta se discutir em outra coisa. O Sport tinha, assim, talvez ter tentado jogar melhor, talvez ter buscado um resultado melhor contra o Vasco em São Januário, tá? Mas, novamente, cara, o Vasco é importante. Ele vai fazer corte desse vídeo, tá? O Vasco é importante, enfim. Mas é importante pro Vasco a vitória. O Vasco a gente não sabe muito o que almeja. O Vasco tem muitos problemas internos. O Vasco tem uma SAF que era porcaria. O Pedrinho assumiu. Então a gente não sabe como vai se desenvolver essa situação do Vasco. Mas ganhou, né? E isso, importante, é a vitória, tá? E o Sport, o campeonato pro Sport é sim tentar nesses jogos, principalmente fora de casa, ganhar pelo menos um ponto. Tentar empatar a partida. E o Sport não teve desempenho para isso suficientemente, na minha opinião. Dito isso, vamos pro principal jogo de sábado, que a gente sabe que é o principal. Não sei se foi o principal da rodada. Foi o principal da rodada. O derby paulista, né? Palmeiras e Corinthians. E aí, antes de eu falar do jogo propriamente dito, vamos estar falando de uma situação que eu nunca falei aqui, mas que é uma situação que o torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, outros torcedores, quando vão jogar contra o Palmeiras, passam essa situação ou passaram por essa situação algumas vezes, que é o Palmeiras não jogar em casa. Ah, Gabriel, o Palmeiras jogou na Arena Barueri. A Arena Barueri é do Palmeiras. A Arena comprou a Arena Barueri. Não é a casa do Palmeiras. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque, antes era o Palestra Itália. Dito isso, a casa do Palmeiras é o Allianz Parque. E mais uma vez o Allianz Parque estava tendo show num jogo importante, num jogo decisivo. Isso não é a primeira vez que isso acontece. É complicado a gente ter que vir aqui falar. A gente sabe que é uma administração de fora, W Torres. A gente sabe que, né, o Allianz Parque é um conjunto com a Allianz, que tem a Allianz Arena, tem outros estádios ao redor do mundo, e existe lá uma cota sim para contrato. Basicamente todos os shows grandes hoje em São Paulo, fora acho que esses festivais, são no Allianz Parque, que foi um estádio construído para isso justamente. Tem uma parte atrás de um dos gols, não sei exatamente qual é, em questão de falar aqui para vocês, eu nunca fui no estádio, então não posso estar confirmando. Talvez meus colegas palmeirenses que já foram no estádio ou de outras torcidas que já foram lá possam estar confirmando para mim. Mas é um estádio que tem uma área lá especializada justamente para isso, para montagem de palco, para estrutura. É um estádio muito bem organizado, estruturalmente falando, para shows, para eventos.
Então é um estádio que vai ter esses eventos. Só que, novamente, é um derby, é um Palmeiras e Corinthians. Você não poder contar com a força do seu torcedor na sua casa é pesado, é diferente, é estranho. Existe toda uma questão contratual envolvida que não dá pra estar falando aqui exatamente em um vídeo só, e principalmente pouco, mas faz diferença. Faz diferença porque não tinha nem 20 mil torcedores. Não vou falar exatamente, mas se não me engano não tinha nem 20 mil torcedores na Arena Barueri. Isso pesa muito. Falando um pouquinho em paulista agora, isso pesa, meu. Isso pesa, meu. Não tem torcida no estádio pra tá apoiando o time, meu. Porra, meu. Que é isso, meu. Mas enfim. Mas fora isso, vamos estar falando do jogo propriamente em si. Vamos estar passando pelos desfalques do Corinthians. O Corinthians não tinha Garro, o Corinthians não tinha... Quem mais? O lateral esquerdo, que eu esqueci o nome, perdão agora, que foi contratado recentemente. Depois eu coloco, vai estar aparecendo aqui. E o Corinthians não tinha Hugo Souza, que talvez seja o principal desfalque do time, que é o goleiro, é o capitão do time, assumiu a capitania, basicamente falando, a mesma coisa, né? Redundância verbal. Mas são os desfalques que contam. Porém, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Abel Ferreira não tem nada a ver com isso. Não importa, o Palmeiras é o Palmeiras, o Corinthians com A e B com B. E o Palmeiras saiu na frente. Logo aos 20 minutos de jogo, o Palmeiras já estava com 2-0 no placar. É um belo gol do Piquerez. Eu tô olhando para baixo novamente por causa da colinha, tá, gente? Tem que fazer, a gente é velho. Gabriel, você tem 22 anos, você não é velho. Sou velho. Sou velho sim, mas lembro das coisas. A gente vive na era digital você esquece as coisas, em 15 segundos. Igual você esqueceu o que eu falei 15 segundos atrás. Você esqueceu o que eu sei. Mas enfim, o Palmeiras saiu na frente com o gol do Piquerez aos 13 minutos. E logo depois, o Emiliano Martínez marcou o primeiro gol pelo Palmeiras, de fora da área, mais longe ainda que o Piquerez. Foram chutes em cantos opostos, o Matheus Donelli pouco pode fazer. Não tinha muito o que defender nos dois lances. Mas assim, tô falando muito mais, né? Tem que mudar isso. Não tem muito o que tá mudando a quesito do Palmeiras. O Palmeiras se reforçou, tem um elenco para isso. Uma volta importante foi a volta do Paulinho. O Paulinho jogou alguns minutos da partida. O Vitor Roque teve até um gol anulado. Alguns torcedores do Palmeiras estão duvidando um pouco da anulação do gol, porque a bola foi para trás. Lance de impedimento eu não questiono muito, já que existe a ferramenta VAR e aí impedimento é uma coisa de tecnológica, então não tem muito o que estar questionando. Mas é isso. Eu acho que o Corinthians cabe buscar jogar melhor. O Corinthians pode jogar melhor, mesmo sem esses jogadores que eu estou falando aqui, que eu falei, que é o Garro, que é o Hugo Souza. Defensivamente o Corinthians tem problemas, sim, ainda continua com problemas. O Corinthians é uma defesa que toma muitos gols, isso não pode estar acontecendo. E no derby isso é fatal contra um time que está jogando. O Palmeiras está num caminho para tentar melhorar o futebol, né, para tentar melhorar o jogo, tanto daquele que ele apresentou na final do Paulistão, quanto que ele jogou ao longo do Campeonato Paulista. Acho que o Abel entende que o time não jogou o suficientemente, ou o suficiente que o time pode estar jogando. E existem jogadores para estar se encaixando. A gente está falando de Paulinho, a gente está falando de Vitor Roque. Quando esse ataque se encaixar, cara, a expectativa é de 20, 30 gols no ano. A verdade é essa. Talvez 10, 15 do Paulinho e 10, 20, 15, 20 do Vitor Roque. A verdade é essa. Quando começar a fazer gol, esse ataque é, sim, muito importante. Muito importante, não. Muito efetivo. Tem a saída do Estevão no meio do ano. Há de se ver como vai estar funcionando, mas, por exemplo, já tem o Facundo Torres lá. O Facundo Torres jogou bem também. Esse jogo teve até uma chance de cabeça. Impressionante. A gente está falando aqui. Agora, passando para os jogos mais importantes do domingo, vamos começar com... Você deve estar percebendo, né? Eu nem falei quem foi o orgulho e quem foi a decepção da rodada. E justamente vou começar com o orgulho dessa rodada, que foi o Flamengo. Sim, o Flamengo foi lá na Arena do Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, e ganhou do Grêmio dentro de casa com propriedade. O Grêmio pouco pôde fazer. A verdade é, o torcedor do Flamengo que assistiu esse jogo, ele em nenhum momento se sentiu ameaçado pelo Grêmio. Em nenhum momento eu senti que o Grêmio iria fazer gol no Flamengo. Quem assistiu a partida fica com essa sensação, porque o Flamengo teve 60% de posse de bola, e esses números são os números quase que enganosos, porque a posse de bola do Grêmio é uma posse de bola, uns 40% da posse de bola do Grêmio é uma posse de bola sem efetividade. É uma troca de passes ali, sem precisão, contra uma posse de bola do Flamengo, que sim, ficou tocando muita bola entre o Pereira, o Ortiz e o Pulgar. Se você pegar
se você viu o jogo todo, você viu que a maioria das criações do Flamengo começava com o Léo Pereira, Pulgar ou Léo Ortiz. Independente da situação, a bola sempre passando por esses três, mostrando que o começo do jogo, que o começo da jogada, sim, é importante. Por isso que o Flamengo conseguiu ter bom resultado. O Grêmio tem um problema defensivo muito grande, porque quando o Flamengo conseguia criar com esses três jogadores, sobrava a bola ou no Arrascaeta, ou no Alexandro, ou no Wesley na lateral, ou porque o Gerson descia e o Wesley passava. E aí a mesma coisa acontecia do outro lado. Ou o Michel descia, o Alexandre passava, e etc. E aí que surge o primeiro gol do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo é uma jogada criada entre o Léo Ortiz e Pulgar e Léo Pereira, que eles criam a jogada, o Léo Ortiz dá um passe errado, só que ele recupera a bola já pega e já sai, o De La Cruz já pega e toca rápido na ponta, que o Alexandre já abre no Michel, que vem a Arrascaeta passando igual flecha, dribla o goleiro e finaliza pro meio do gol. Não estava sozinho, mas assim, claramente alguém devia estar acompanhando o Arrascaeta naquele lance, fica evidente isso. Um cara como o Arrascaeta não pode entrar sozinho dentro da área. Ficar frente a frente com o goleiro, isso não existe. Pô. É o Arrascaeta, não é um cara qualquer. E o Grêmio até tentou alguns lances, assim, mas em nenhum momento o torcedor do Flamengo se sentiu ameaçado. Vendo o jogo, o torcedor do Flamengo ficou calmo, ainda mais que o gol do Arrascaeta saiu logo no início do jogo. É o gol mais rápido do Brasileirão até agora. Foi aos 3 minutos, se não me engano, 3 minutos e meio, algo assim. É o gol mais rápido do Brasileirão. Então, assim, foi um jogo muito tranquilo pro Flamengo. Tinham poucas pessoas no estádio, a verdade é essa. Eu vi algumas coisas do Sul falando que o ingresso estava muito caro. A distância, a localização da Arena do Grêmio não favorece a população mais... A população que mais... Tá cortando essa parte, tá? A localização da Arena no Grêmio não é a melhor do mundo para as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, que moram no... A localização da Arena no Grêmio não é a melhor do mundo, então se o preço dos ingressos não favorece, fica difícil você lotar o estádio. A gente sabe que o pessoal da torcida organizada do Grêmio estava lá, que é aquela questão que fica avalanche, né? Eles cantam lá, bem uma coisa sul-americana, uma coisa bem argentina, basicamente, levam instrumentos para estar tocando, para estar animando o jogo. Só que, cara, teve pouco mais de 22 mil pessoas no estádio, numa arena que tem capacidade para 45, 50 mil pessoas. É pouco para um jogo desse. A gente sabe que o momento do Grêmio também não é o melhor do mundo, perdeu o estadual para o internacional depois de não sei quantos anos. Mas mesmo assim, é difícil você ter um jogo desse tamanho com pouca torcida no estádio. E o Quinteiros, ele tá... Não vou dizer que tá na corda bamba, mas ele tem que melhorar. Tem que melhorar a questão, principalmente defensivamente, do time. E na parte ofensiva, é triste ver o Bright White brigando sozinho brigou sozinho contra o Léo Ortiz, contra o Léo Pereira e Pulgar. Ele basicamente brigou sozinho o jogo todo contra esses três jogadores, que são mais altos, que não vou dizer que são mais fortes, mas que treinam juntos, que se conhecem, que estão há mais tempo juntos. Então fica difícil pro centroavante ficar brigando sozinho contra zagueiro, né? Mas é isso, o Flamengo mostrou dominância, mostrou importância, 2 gols de Arrascaeta, Cebolinha entrou bem, precisava entrar bem, o Cebolinha não vem jogando bem depois da lesão dele. O Arrascaeta, a gente não tem muito o que estar falando do Arrascaeta, para muitos já é considerado um dos maiores gringos do futebol brasileiro, acho que em títulos ele é o maior, se eu não me engano. Agora, vamos estar falando de um jogo que deu sono, cara. Deu sono. Se esse jogo fosse 0x0, eu tinha até ficado feliz por não estar falando dele. Mas São Paulo e Cruzeiro deu sono, assim. O primeiro tempo, principalmente, deu sono demais. Pouca criatividade, assim. O São Paulo muito dependente da criatividade do Ferreirinha. O Luciano até teve algumas jogadas ali, mas fica claro que o São Paulo, sem Lucas e sem Oscar, é um time pouco criativo no meio campo, você vê pouca inventividade, sobram cruzamentos, sobram jogadas assim, tentando buscar o Caleri, que quando o Caleri não está em campo, isso não acontece, né? Um ponto importante da partida, a gente está falando aqui, que Gabigol e Dudu começaram no banco, por opção técnica, tá? Não tinha lesão, eles não têm lesão, nenhum dos dois. Eles começaram no banco por opção técnica do Leonardo Jardim, que escolheu começar com eles no banco. O Dudu até entrou no segundo tempo, porém o Gabigol não, o Gabigol ficou no banco de reservas.
Uma estratégia que eu não sei se o torcedor do Cruzeiro fica tão feliz, já que a gente sabe que o Gabigol ganha mais de 2 milhões por mês e o Dudu ganha mais de 1 milhão por mês, jogadores caros. Não estou dizendo que necessariamente se eles recebem melhores salários, eles têm que estar jogando todos os jogos. Não sei dizer se isso é verdade ou não, mas se você paga um valor desse, um valor cheio, esses jogadores começarem no banco num jogo desses, é sempre questionável. Porém, se você analisar que o Caio Jorge fez o gol, né, que é o centroavante, que é o outro centroavante do Cruzeiro, que também foi uma contratação que o Cruzeiro investiu um certo valor, você para e pensa, talvez tenha funcionado. Só que, cara, foi um jogo muito feio, foi um jogo ruim mesmo. Acho que São Paulo tem muitos problemas criativos. Eu não vou dizer que é... Não é a decepção da rodada, porque é a decepção da rodada do próximo jogo que eu vou estar falando. E sim, só sobrou Fluminense e Santos, então você já deve saber qual foi a decepção da rodada. Mas assim, são dois times que precisam rever muita coisa. São Paulo precisa sim rever a situação do Zubeldia. Não estou dizendo necessariamente que precisa de demissão, que ele precisa ser demitido. Porém, o torcedor São Paulino está ficando sem paciência. E sem paciência, a torcida vai cobrar. E a torcida cobrando, respostas devem ser tomadas. Tá? Cruzeiro, sobre o Cabuloso. Apostar no Diniz não era a decisão certa para o início desse ano. Não era. E quem contratou os jogadores foi basicamente o Diniz e o Pedrinho. O Pedrinho, o BH, dono do time. Né? O Pedrinho é o dono do time, então... Muitas decisões ele passa por ele que toma as decisões em alguns momentos, mas a quesito de jogadores, foi o Diniz que escolheu a maioria desses jogadores que estão no Cruzeiro, que trouxe, que conversou, que explicou o que ele tinha de mentalidade, e você teve que demitir o treinador porque simplesmente o Diniz não consegue te dar resultados que você olha e fala, cara, te dá planejamento, não sei se é planejamento, enfim, o Diniz é uma outra história, não entra aqui no vídeo, mas o Cruzeiro sim precisa rever muitas coisas, tá, pra gente estar continuando o ano. A expectativa do Cruzeiro não é sul-americana, não é ficar, vou ficar aqui na 8ª posição, não é. O investimento que o Cruzeiro fez, o dinheiro que o Cruzeiro paga por mês em salário, não é para ser um time de 7ª, 8ª, 9ª posição, é um time para brigar por coisas maiores do campeonato. Tem jogadores para isso, nomes para isso. Fagner jogou de titular, né? O Boté jogou bem, mais ou menos, dentro do possível, que é difícil marcar o Ferreirinha. Mas é isso, eu acho que o Cruzeiro tem que rever, sim, muitas coisas para o restante do ano. E aí, novamente, estou olhando para baixo por causa da colinha. Vamos estar falando do Fluminense e Santos. Outro jogo horroroso, ruim, feio de se ver. O Fluminense teve muita chance, desperdiçou muito gol. O jogo foi no Maracanã, tá no Rio de Janeiro. O Fluminense teve muita chance, desperdiçou muito gol. A gente vê quão ruim é o Cano não marcar pro Fluminense. O Cano não fazer gols prejudica muito o Fluminense. O Cano teve uma jogada, teve um lance de cabeça que ele tava basicamente sozinho, quase dentro da pequena área, e cabeceou para fora. Então, assim, o Fluminense não ter os gols do Cano dificulta muito o jogo. O Renato Gaúcho, acho que depende muito do Cano para isso, pensa muito no Cano como artilheiro. E o Cano precisa fazer gol, cara. O Cano precisa voltar a ser o Cano de 2023. Em 2024 ele não foi ruim. Acho que até longe disso ele ajudou bastante o Fluminense a não cair. Mas o Fluminense perdeu muito gol. E aí a gente tem que falar da decepção da rodada, assim. Não adianta a gente querer ficar aqui só porque é o Neymar que a gente não vai ficar falando mal. Que é o Neymar, cara. O Neymar não jogou bem. Jogou só 45 minutos, entrou no segundo tempo. Mas o Neymar não jogou bem. Pouco fez, não criou basicamente nada no campo. Ok, o time do Santos é uma situação ruim, principalmente dentro de campo. O time do Santos não vou dizer que é horroroso ver jogo do Santos, mas é estranho ver jogo do Santos, porque parece que o Santos não entende que tem o Neymar dentro de campo. Só que eu não sei se o Santos não entende, eu não sei se o Santos tem a capacidade de desempenhar, de dar oportunidade para o Neymar desempenhar o melhor que ele pode. Talvez essa seja uma dos pensamentos que o torcedor santista tem que ter, e a gente como jornalista, como analista, tem que ter também.
talvez o Santos não tenha as melhores peças, a melhor capacidade para o Neymar estar desempenhando o melhor futebol dele. E isso é um problema. Se o Santos não tem, as coisas vão ficar difíceis e não adianta o Neymar querer fazer tudo sozinho, não adianta o Neymar achar que vai ser o melhor do mundo no Santos novamente, porque existem situações que tem que ser postas à prova. O Neymar tem 32 anos, o Neymar tá voltando de lesão, ficou mais de um mês afastado de lesão, basicamente. Então, assim, é difícil a gente estar comentando aqui. E o gol do Fluminense sai numa jogada também. O Fluminense perdeu uma outra chance também com o René, numa jogada lá para a parte final do segundo tempo também. Uma chance que acho que não deve ser desperdiçada, numa jogada ensaiada que estava basicamente livre. Ele podia ter batido pro gol, rolado para trás, mas ele jogou para ninguém, basicamente. E aí o gol do Fluminense sai num chute do Samuel Xavier, lateral direito do Fluminense, que alguns torcedores não gostam tanto, mas entendem que ele desempenha talvez um papel importante ofensivo no time. E o gol sai após o chute do Samuel Xavier desviar no Escobar, o lateral esquerdo do Santos, e acabou encobrindo o goleiro Gabriel Brazão do Santos. Isso já no final da partida, o Santos estava saindo com um empate que eu acho que eu julgava importante para o Santos. Tá conseguindo empatar no Maracanã contra o Fluminense, que é um adversário que busca coisas maiores no campeonato, ou é um adversário que vai brigar ali com o Santos por algumas outras coisas. Mas fica aqui novamente o questionamento para o Santos, o que precisa fazer, porque o Santos demitiu o Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, o treinador português, não é mais treinador do Santos, foi demitido nesta segunda-feira, que eu estou gravando o vídeo. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não há nenhuma vinculação propriamente dita de nomes. A gente sabe que tem alguns nomes livres no mercado, como o Diniz e o Dorival, são nomes que acho que os diretores de clube devem estar olhando mais assim, com mais atentamente. A gente tem o Luiz Castro também, que foi vinculado em alguns outros times, que pode ser uma boa opção. Mas o Santos tem que ver o que ele quer, cara. A verdade é essa, eu trouxe o Neymar, ótimo. Só que a gente está falando de um time que acabou de subir da Série B, que passou por um ano muito difícil em 2024. E ter o Neymar não é a solução de tudo. Ajuda? Ajuda. Mas como eu disse, você não tendo as condições certas para o Neymar desempenhar o melhor futebol dele, você vai ter um problema. E o Neymar não desempenhando o melhor futebol dele, o Santos vai talvez brigar sim para não cair. A verdade é essa. Acho que o pensamento do Santos, antes de trazer o Neymar, era não cair. Com o Neymar, esse pensamento muda um pouco, mas não sei dizer pra vocês, cara, se deve mudar tanto assim. É um time que tá voltando agora da Série B. Torcedor santista, calma, paciência. Destaques desse jogo: Neymar e Ganso junto novamente. Nossa, acho que principalmente eu que tenho 22 anos, você que tem um pouco mais de 20, 25, tem até seus 25, 30 anos, que viu Neymar e Ganso jogarem junto no Santos, que viu Neymar e Ganso conquistarem a Libertadores juntos no Santos, acho que bateu uma nostalgia muito forte, né, cara? Ver os dois juntos, se abraçando. Teve também Neymar e Thiago Silva. Neymar e Thiago Silva jogaram juntos no PSG. Esse reencontro, acho que o Neymar até postou foto sobre isso. Acho que o Neymar ficou muito feliz de estar reencontrando o Thiago Silva, que foi companheiro dele do PSG. Mas é isso, o Fluminense ganhou. O Fluminense, não sei muito bem o que o Fluminense vai disputar no campeonato, a verdade é essa. Trouxe o Renato Gaúcho, mas o Renato disse que... O Renato sabe que o time brigou para não cair no passado, então é muito difícil. Acho que o torcedor do Fluminense também não está se iludindo com muita coisa. Talvez com a chegada do Renato Gaúcho eles possam sim estar pensando em algumas outras coisas. Mas é isso, galera. Terminamos aqui a análise da terceira rodada do Brasileirão e o segundo episódio do Cala a Boca Barbosa. Agradeço demais a presença de todos vocês até aqui. Novamente, falei muito de novo, mas faz parte. O nome do programa é esse, Cala a Boca Barbosa, porque eu falo demais, sempre falei demais. Muitas coisas a gente viu, analisou, muitas coisas a gente conversou. Deixe aí nos comentários o que tá certo, o que tá errado, o que eu posso melhorar, o que pode estar melhorando. A sua expectativa para a rodada, comenta aí quanto vai ser o placar, quanto você acha que vai ser o jogo. Do seu time, do outro time, quem você quiser falar, tá? Novamente, me siga em todas as redes sociais, o Gabi Barbosa vai estar aparecendo aqui. Siga o Na Coruja em todas as redes sociais, tá? Siga o site Na Coruja, siga o Na Coruja aqui no YouTube. A gente vai começar a transmitir agora os jogos do Cuiabá,
por transmissão de rádio, aqui no canal do Na Coruja. A gente vai estar começando a transmitir alguns jogos aqui do time de Mato Grosso, também aqui no canal, né? A gente vai divulgando a tabela certinha dos jogos nas redes sociais, por WhatsApp, qualquer lugar, a gente vai estar lá divulgando. E quanto mais pessoas verem esse vídeo, quanto mais pessoas curtirem e compartilharem esse vídeo, eu vou ficar feliz, o Felipe vai ficar feliz, o YouTube vai ficar feliz e vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, me seguir nas redes sociais, falar: olha, gente, é o Gabriel tá fazendo vídeo sozinho. Estão fazendo vídeo sozinho, sim, vocês me conhecem, sei que eu falo demais. Então, por favor, agradeço. Me sigam nas redes sociais novamente, sim. Curtam, por favor, esse vídeo. E é isso, galera. Finalizando aqui a terceira rodada do Brasileirão, finalizando aqui mais um Cala a Boca Barbosa. Quem sabe esse quadro aqui no canal Na Coruja não vire só do Brasileirão, eu começo a falar de outros jogos. Se vocês pedirem, posso estar falando aqui da NBA. Sim, NBA. Está começando os playoffs da NBA. Agora o negócio começa a ficar legal. Mas é isso, galera. Por favor, curta, comente, compartilhe. E é isso. Mais um Cala a Boca Barbosa finalizado. E tchau!